Olá, boa tarde a todos. Quero desde já agradecer o amável convite da Comissão Organizadora da segunda Jornada Académica Multidisciplinar em Saúde para vos falar um bocadinho sobre a minha área profissional, que são as análises clínicas, e venho-vos falar sobre os desafios da fase pré-analítica. Antes de mais, começo-me a apresentar. O meu nome é Marisa Catarino. Como já deu para perceber pelo sotaque, eu sou portuguesa, trabalho e moro em Lisboa, trabalho num maior hospital de Lisboa, que é o Hospital de Santa Maria. Tenho aqui uma foto, como podem observar, no canto superior direito da tela. Trago-vos também umas fotos do local de onde eu trabalho. Temos aqui uma foto do laboratório do Core Lab e embaixo a fotografia do laboratório onde eu estou a trabalhar atualmente, que é a microbiologia. Eu sou técnica superior diagnóstica e terapêutica da área das análises clínicas, sou licenciada e sou mestre em análises clínicas também. Eu já trabalho há 14 anos e 13 dos quais desempenho funções no Serviço de Patologia Clínica do Hospital de Santa Maria. Já trabalhei no laboratório no setor de hematologia, dentro da hematologia, na citometria de fluxo, que é onde se faz o diagnóstico das doenças hemato-oncológicas. Também já trabalhei no laboratório de urgência, foi uma experiência muito enriquecedora enquanto profissional de saúde. E neste momento trabalho no laboratório de microbiologia. E aqui tenho uma foto minha em grande. E porquê? Porque nestes 13 anos que trabalhei e que trabalho neste hospital, já passei por diversos fatores e o ponto em comum com eles todos é que todos os dias sempre desempenhei colheitas. Seja na sala que vocês veem, não dá para perceber muito, mas são colheitas de ambulatório, são cerca de 11 postos de colheita, serve uns 500 a 600 utentes por dia. Há alturas de maior afluência de utentes, chegamos a cerca de 1000 utentes por dia. E também já fiz colheitas de sangue em doentes de internamento e em postos de saúde, portanto é uma área em que estou algo à vontade e espero que com esta minha palestra e com aquilo que vou partilhar convosco vos possa ajudar no vosso dia-a-dia. E, portanto, o meu objetivo com esta minha palestra é não ser muito exaustiva. Quero principalmente falar-vos de uma etapa muito importante na área das análises, que é a fase pré-analítica. E uma vez que estou a falar para uma plateia de profissionais de saúde multidisciplinar, de vários profissionais de outras áreas, mas que eventualmente possam executar colheitas, mas que não estejam diretamente relacionados com as análises clínicas, penso que a minha palestra vos vai ajudar a dar algumas dicas em como contornar certos erros pré-analíticos que nos chegam diariamente ao laboratório. E, portanto, espero também ajudar e principalmente enriquecer e partilhar um bocadinho da minha experiência profissional convosco. Antes de começar a falar já da fase pré-analítica, quero contextualizar um bocadinho da fase pré-analítica dentro daquilo que é o laboratório de análises clínicas. E o laboratório de análises clínicas, toda a gente já foi fazer, com certeza, análises a um laboratório, só vê aquela parte em que nós estamos a tirar sangue e não vê os bastidores do que se passa depois. Portanto, o laboratório é uma organização altamente complexa. Aqui em Portugal é composto por nós, técnicos de diagnóstica e terapêutica, somos profissionais especializados, somos licenciados, mestrados, tenho colegas que têm doutoramento também e desempenhamos as colheitas e desempenhamos as funções da análise e fazemos validação técnica dos resultados. Trabalhamos lado a lado com médicos especialistas em análises clínicas, que são os patologistas clínicos, mas também não é só técnicos e patologistas que é formado um laboratório. Temos os administrativos que
compõem uma parte muito importante, são eles que recebem os produtos que marcam as etiquetas, que conferem as identificações, são uma parte muito importante também para o laboratório funcionar bem. E temos também os assistentes operacionais, que são quem distribuem, não fazem só isso, mas principalmente distribuem o trabalho por todos os setores. O serviço onde eu trabalho, temos o laboratório de urgência, que funciona dentro do Serviço de Patologia Clínica, e ao mesmo tempo, lado a lado, temos o Core Lab, que é o laboratório central, e no piso superior temos a microbiologia e temos setores específicos dentro da área da hematologia, por exemplo, falar do FISH, da citometria de fluxo, onde eu estive. Portanto, para vocês perceberem, é uma organização altamente complexa, que passam por várias mãos e por vários profissionais, e é muito suscetível, ou seja, é muito fácil acontecer um erro. É muito fácil. Mesmo um laboratório que tenha um sistema de qualidade implementado, os erros pré-analíticos, como eu vos vou mostrar a seguir, comportam 70% dos erros dentro de um laboratório. E olhando aqui para a tela, resumidamente, o laboratório é responsável pelos resultados analíticos, é responsável por libertar resultados exatos, reprodutíveis e que têm que ser rápidos, principalmente na experiência que eu tenho no laboratório de urgência, controlar os custos, como é lógico. Em última instância, qual é que é o receptor, qual é que é o beneficiário principal de que esta organização, que é o laboratório, funcione tão bem? É o utente, não é só o clínico. Passa pelo clínico, que juntamente com os dados físicos da clínica, de outros exames complementares de diagnóstico, faz o seu diagnóstico, implementa a sua terapêutica, faz a monitorização do doente, da patologia, e em última análise, em última instância, é o utente que vai usufruir disso e preservar, restabelecer a saúde, e portanto é muito importante que a fase pré-analítica seja, de certa forma, tentemos controlar essa fase para que possamos, em última análise, beneficiar o utente. Então, como eu já haveria referido, a fase pré-analítica é responsável por cerca de 70%, vejam só, 70% dos erros ocorridos nos laboratórios clínicos que possuem sistema de controle de qualidade estabelecido. Esta frase retirei da Sociedade Brasileira de Patologia Clínica, mas esta estatística está muito bem documentada e muito bem descrita em vários artigos, e se forem fazerem uma pesquisa muito rápida no Google, conseguem perceber que esta fase é altamente importante, que os erros ocorridos nesta fase sejam controlados, sejam minimizados ao máximo, para de futuro termos resultados exatos, precisos, e possamos ajudar o clínico e, em última análise, o utente. Então, a fase pré-analítica faz parte de uma das 3 fases de execução do ensaio laboratorial. Temos a fase pré-analítica, que são todos os procedimentos que nós fazemos antes de propriamente analisarmos, de executarmos aquela análise, como eu vos vou mostrar aqui. Começa desde a solicitação do exame, a orientação do paciente, ou seja, darmos orientações ao paciente se deve ir em jejum, se pode comer, se não pode, se tem que fazer uma urina de tipo 2, uma urina ascética, uma urina de 24 horas, explicar ao utente como é que se executa uma urina de 24 horas, isto é só um exemplo que eu estou a dar, como é que se escolhe o produto, por exemplo, uma urina ascética, quais são as instruções que temos que dar ao utente, qual é o recipiente adequado, fornecer esse recipiente adequado. Também passa pela identificação, a correta identificação do doente. Se tiver a identificação errada, aquela análise vai para o lixo. E também pelo transporte e pelo cuidado que temos com esse transporte, que também é uma parte muito importante e que interfere muito nos resultados das nossas análises. A fase analítica
é a fase propriamente dita, é a execução da análise, e a fase pós-analítica é a libertação do boletim de análise, a libertação do laudo, são os resultados propriamente ditos. Então, estas 3 fases de execução do ensaio laboratorial são complementares e umas não passam sem as outras. Trago-vos um artigo em que mostra uma estatística dos principais erros pré-analíticos. Já vimos que 65%, agora aqui mostra 65% dos erros estão na fase pré-analítica. E quais é que são esses erros? Este estudo discrimina quais é que são esses erros. Os principais são amostras hemolizadas, comportam 38%. O volume insuficiente da amostra, que acontece muito, já vi muito acontecer isso muitas vezes. A amostra no recipiente inadequado, amostras coaguladas, aqui nos 5%, e outras causas. Outras causas podem ser amostras escolhidas de um braço que está a ser infundido com solução salina, solução glicosada, etc. Podem ser amostras que foram mal conservadas, que foram conservadas de forma inadequada, por aí. Vale a pena também voltar a referir que os sistemas de qualidade implementados no laboratório têm em vista uma optimização destes processos, ou seja, a gestão da qualidade também abrange a fase pré-analítica e é uma coisa que a qualidade está sempre em cima disso, tentando optimizar estes processos e tendo em vista uma melhoria contínua e o resultado final em ter as análises exatas, precisas e tendo em vista a melhoria do nosso doente. Neste diapositivo vou resumir quais são os principais desafios de cada fase. Na fase pré-analítica, como já tivemos a ver, má identificação das amostras. Preparar o doente é um grande desafio. Porquê? Porque temos que indicar ao doente em que circunstâncias e em que análises, que não são todas, em que ele tem que estar em jejum, em que não tem que estar em jejum, por exemplo, análises hormonais não têm que estar em jejum, não faz sentido. Indicar que pode beber água, muitos doentes chegam até mim e dizem que não beberam nem comeram, eles podem sempre beber água, exceto em situações muito pontuais. A colheita dos produtos biológicos, a hemólise, amostras coaguladas, o volume insuficiente, todas essas situações. O transporte e o acondicionamento. O transporte, por exemplo, se as amostras vierem de um posto de colheitas e tiverem a ser transportadas de qualquer maneira para o laboratório central, podem sofrer hemólise e o que é que acontece? Consequência disso é o falso aumento de potássio das análises daquele doente e inviabilizar os resultados daquele doente e repetir a colheita. Na fase analítica, que é a análise propriamente dita, prendem-se com fatores de falha de calibração e de controle dos nossos analíticos, os reagentes fora de validade e erros que se prendem com a leitura das amostras. O meu equipamento, nós temos tecnologia super avançada, os nossos equipamentos detectam, indicam-nos que aquela amostra já está com hemólise, que tem lipémia, para termos cuidado na interpretação dos resultados, tendo em vista esses condicionantes, a aspiração de bolhas que dão erros, os microcoágulos, por aí fora. E também muito importante a fase pós-analítica, que é a fase de libertação dos nossos resultados. Pode haver erros de digitação de resultados, de envio de resultados erróneos. Onde eu trabalho é muito difícil disso acontecer porque está tudo informatizado e os softwares dos equipamentos comunicam com um software laboratorial que nós temos e os resultados não há margem de erro humano, nem temos essa limitação. Por isso é uma grande mais-valia a tecnologia dentro de um laboratório de análises clínicas e temos todos a ganhar com isso, não é?
Dentro das análises das amostras biológicas que nós recebemos no laboratório, que são imensas, que passam por líquidos biológicos, para além de urina, que é aquilo que nos vem logo à cabeça, temos, por exemplo, líquidos pleurais, líquido cefalorraquidiano, fragmentos de osso, de biópsia, de secreções, expectorações, portanto nós recebemos realmente uma grande panóplia de produtos biológicos. Mas eu vou dar enfoque principal às amostras de sangue, que é aquilo que é mais frequente no dia a dia e que passa não só pelos profissionais de análises clínicas, mas por outros profissionais como os enfermeiros e alguns médicos, por exemplo, os médicos do internamento que estão a estudar, que são alunos de medicina interna, são eles também que executam as análises, as colheitas de sangue do doente, e é ao sangue que vou dar maior enfoque nesta minha palestra. Então, muito resumidamente, quais são os 3 tipos mais comuns de análises pedidas em análises clínicas? Você que já fez flebotomia ou que de vez em quando tem que fazer uma colheita, de certeza que vos pedem análises de bioquímica, com certeza já se depararam com um pedido de hemograma ou, com certeza, com estudos da coagulação. Estes são os 3 tipos mais comuns e mais frequentemente pedidos no dia-a-dia, numa rotina de um laboratório de análises clínicas. Muito resumidamente e por alto, não querendo ser muito exaustiva, um tubo de bioquímica serve para estudos, como o próprio nome indica, bioquímicos, uma ureia, uma glicémia, uma fosfatase alcalina. Pode estudar hormonas, serve também para estudar a maior parte de hormônios, estudos de imunologia, anticorpos, etc. Um hemograma serve para estudar as células sanguíneas, também serve para fazer a tipagem, saber o nosso grupo sanguíneo, e também se estuda a hemoglobina glicosilada. E o tubo da coagulação, que é um tubo de citrato de sódio, serve para estudarmos coagulação, fatores de coagulação, o TAP, o TTP e por aí afora. E nesse tubo de bioquímica que você colheu, o que é que nós no laboratório de análises clínicas vamos fazer? Vamos obter o soro. E como é que eu obtenho o meu soro? O soro é obtido através da coagulação do sangue. Vamos aguardar que o sangue vai naturalmente coagular, assim como acontece quando temos um pequeno corte. Ele começa a sangrar, mas passado alguns minutos de compressão ele vai estancar. E isso é o que acontece em vivo. E dentro do tubo vai acontecer exatamente a mesma coisa. Como eu não lhe adicionei nenhum anticoagulante, o sangue que eu colhi vai retrair, ou seja, as constituintes figurados do sangue, os leucócitos e os eritrócitos, ou seja, os glóbulos brancos e os glóbulos vermelhos, vão retrair e vamos ficar com a parte líquida do sangue, que é o soro. Aqui nestas imagens, aqui do lado esquerdo, mostro-vos um esquema muito simples que tirei deste artigo da cascata da coagulação, cujo objetivo final é converter a protrombina em trombina, e a trombina vai converter o fibrinogénio em fibrina, que é estes fiozinhos aqui do vosso lado direito, estes fiozinhos que é uma rede que envolve todos os eritrócitos, todos os glóbulos vermelhos e as plaquetas, e vai formar um rolhão que vai formar para tapar aquela lesão que nós fizemos. E, portanto, é esta a função da coagulação, ou seja, da homeostasia do sangue. Então, nesta imagem que vocês estão aqui a ver, este tubo do meio é o meu tubo de soro. E como é que eu obtive o meu soro? Como eu já expliquei, através da retração do coágulo. Eu não lhe adicionei nenhum anticoagulante. Portanto, o sangue coagulou dentro do tubo, in vitro. E quando eu coloquei na centrífuga e centrifugei, eu separei os elementos figurados no sangue, que são esta camadinha aqui por baixo, escura.
E tenho aqui no meio um gel separador, que faz parte do tubo e que separa a fase sólida da fase líquida do sangue. E aqui os meus doseamentos bioquímicos são feitos todos nesta fase líquida. Quando eu adiciono um anticoagulante, como o próprio nome indica, anticoagulante não coagula, quando eu utilizo um tubo com anticoagulante, como por exemplo o EDTA, para estudos de hemograma, que aqui ao meu lado direito, como vocês podem ver, o sangue não coagula, e está o sangue inteiro como se estivesse em vivo, como se estivesse num organismo vivo. Ou seja, qual é o objetivo? É manter as características do sangue e estudar as células, principalmente, é esse o grande objetivo. E aqui do meu lado esquerdo também posso utilizar um anticoagulante. Nos estudos da coagulação eu uso o citrato de sódio, na maioria dos testes, e faço também uma centrifugação para obter o meu plasma. O meu plasma, a diferença entre o plasma e o soro é que o meu plasma ainda tem os fatores da coagulação disponíveis, ou seja, eles não ficaram presos naquela rede de fibrina que vocês viram naquela imagem anterior, ao contrário do que acontece no soro, que não tem nada, que está tudo preso naquela amálgama, naquele concentrado gigante de células, ficaram todas presas na fibrina, e portanto o meu soro está completamente livre desses constituintes dos fatores, dessas enzimas, dessas proteínas da coagulação. Erros de colheita originam amostras coaguladas, quando eu não pretendo amostras coaguladas, que é no caso do sangue total para estudos de hemograma, e ainda pior quando eu quero fazer estudos da coagulação. Se tiver uma amostra coagulada, esta amostra vai para o lixo porque está completamente inviabilizada. Então fiz este esquema para resumir assim de modo muito grosseiro o que eu expliquei. Eu tenho aqui em cima a colheita sanguínea. Quando eu uso um tubo sem anticoagulante, eu obtenho o meu tubo de soro, ou seja, tenho aqui este coágulo. Eu coagulei o sangue, centrifuguei e deixei-o retrair, não é? E centrifuguei e obtive o soro. Quando eu utilizo anticoagulantes, se quiser obter o plasma, centrifugo o sangue, mas eu já não formei aquele coágulo. E quando quero o sangue total com anticoagulante, também já não formei aquele coágulo, porque eu quero, no fundo, estudar as características das células sanguíneas, as plaquetas, as hemácias, a hemoglobina, que estão dentro dos glóbulos vermelhos, não é? E, portanto, eu uso tubos com anticoagulante. Agora aqui num esquema muito mais bem explicadinho, tenho a grande diferença entre o plasma e o soro. Vocês veem aqui no plasma que tem ainda ali uma camada leucocitária pelo meio, o que não acontece no soro porque o coágulo retraiu tudo. Pensem que o coágulo é aquela rede, uma rede de pesca que apanhou tudo e concentrou tudo ali no fundo. E, portanto, o plasma contém albumina, fibrinogênio, imunoglobulinas, lípidos, lipoproteínas, hormônios, vitaminas e sais como componentes predominantes. E o que é que eu tenho aqui escrito? Sangue coletado na presença de um anticoagulante. Pode ser heparina ou citrato de sódio e centrifugado. Vocês não precisam de saber isto ao pormenor, mas é só para terem uma leve ideia. E aqui do lado direito tenho o soro, que é um líquido rico em proteínas sem o fibrinogênio. Porquê? Como eu já vos mostrei, fibrinogênio é aquela redezinha que apanhou ali os meus constituintes celulares todos e os prendeu e ficaram ali muito presos. Portanto, o soro não tem fibrina, porque está ali tudo agarradinho, e o plasma tem fibrina, tem fibrinogênio. Portanto, eu tenho aqui descrito que o coágulo é uma rede contendo fibrina que aprisiona as células sanguíneas. Pronto, era isso mesmo que eu vos queria tentar transmitir. Agora, de forma mais particular, vou separar e explicar individualmente cada tubo. Tubos sem anticoagulante, sem o aditivo, como vocês já sabem, são para análises bioquímicas, onde eu obtenho o meu soro, certo? Utilizando para colheita e armazenamento de sangue para testes bioquímicos, imunológicos e serológicos, por exemplo, glicemia, ureia, colesterol, hormonas da tiroide como o TSH, hormona no antigênio da próstata, o PSA, anti-HCV, até pus ali o símbolo do infinito porque é uma panóplia gigantesca de analitos que podemos dosear no soro.
O tubo de soro, o próprio tubo, tem um ativador da coagulação, ou seja, vai facilitar o processo de formação de coágulo. Agora, aqui em particular, temos tubos com anticoagulante. Quando eu quero estudar o sangue total, utilizo um sangue de hemograma, que é este tubo aqui tampa roxa, mas não se prendam, é um conselho que vos deixo, não se prendam com as cores, porque se vocês forem trabalhar para um sítio em que utilizem uns tubos de uma casa comercial diferente de outra, as cores podem ser completamente diferentes. Eu já trabalhei, ao mesmo tempo que trabalho no hospital, já trabalhei em laboratórios privados e as cores dos tubos eram completamente diferentes. Por exemplo, o tubo dos estudos da coagulação no hospital é verde e no laboratório privado em que eu trabalhei era azul. Portanto, eu não me deixo, não me tento guiar por cores, mas sim pelo que está escrito, guiem-se e não se esqueçam pelo que está escrito no tubo. Portanto, um tubo de hemograma tem sempre escrito EDTA K3, ou seja, é um anticoagulante que se chama etileno-diamino tetracético, que atua como quelante do cálcio, impedindo a coagulação. Lá está, ele é anticoagulante, portanto ele vai ter que bloquear uma das vias da coagulação. E como é que ele faz isso? Ele vai buscar o cálcio, que é muito importante para as etapas da cascata da coagulação. Portanto, ela não se vai realizar e o sangue vai se manter no estado líquido. Os dozimentos neste tubo, como devem calcular, não são para sempre, têm uma estabilidade de 24 horas. Aqui tenho descrito que o hemograma é utilizado na hematologia, que é uma área que estuda as células sanguíneas, mantém a morfologia das células sanguíneas e impedem, muito importante, impedem a agregação plaquetária. Também serve para estudos genéticos, porque preserva os componentes celulares que nós queremos estudar, romper as células e estudar o DNA que está lá dentro. E a hemoglobina glicada, HbA1c, que é aquela hemoglobina que está aderida às células eritrocitárias, que é a parte do... Portanto, é a parte que estuda, que controla a diabetes. É isso, não estava a sair a palavra, peço desculpa. A homogeneização, quando temos estes tubos com anticoagulante, temos que inverter gentilmente os tubos 3 a 5 vezes durante, se possível, senão imediatamente após a colheita sanguínea. Ou seja, temos que fazer este movimento de aqui, a homogeneização. Não é agitar abruptamente, é homogeneizar com delicadeza. Também porque para não destruir as células, não romper as células e manter a integridade celular. Ainda dentro dos tubos com anticoagulante, temos os tubos, como eu já referi, em que pretendemos obter o plasma. O plasma é obtido num tubo com anticoagulante, mas que é centrifugado ao contrário do que acontece com o hemograma, em que pretendemos o sangue total, ok? O plasma é obtido pela centrifugação do sangue total anticoagulado, lá está. O tubo de coagulação, o que é que tem lá dentro? Tem um anticoagulante, como o nome aqui indica, que é o citrato de sódio. É uma solução tampão estável de citrato de sódio de 3,2%. Pronto, isto não é assim muito relevante, é só para vocês terem noção. Vocês até podem ver nesta imagenzinha aqui do tubo verde, que é aquele que usamos no meu serviço, tem ali umas gotinhas, isto não é condensação, é anticoagulante. Portanto, como podem ver, tem aqui uma tampa verde e tem aqui de outra casa comercial uma tampa azul. Portanto, não seguem nem decorem cores de tubos. Leiam. Se é citrato de sódio, não se esqueça, citrato de sódio é estudos de coagulação. E outra coisa muito importante, não sei se vocês estão a ver aqui esta risquinha aqui a meio do tubo. Esta risquinha, isto é um tubo de vácuo. O risquinho é o sangue. Se vocês escolherem a vácuo e não por agulha e seringa, este tubo vai encher até aquela risquinha. O vácuo está preparado, foi o fabricante, programou o tubo para o sangue encher o tubo até aquele risquinho. E porquê é que isto é tão importante? Porque a proporção de sangue e do citrato de sódio, do anticoagulante que está lá dentro, tem que estar escrupulosamente, rigorosamente bem relacionadas. Ou seja,
tem que se manter esta proporção, porque se eu meter mais sangue ou menos sangue, o anticoagulante não vai funcionar nem vai servir para o nosso propósito, que é fazer os estudos da coagulação, não é? Portanto, respeitem as marcas. Estes tubos têm umas marquinhas, é para respeitarem. Mesmo que a vossa técnica de eleição seja de colheita, seja por agulha e seringa, é preencher escrupulosamente, rigorosamente até àquele tracinho. Senão o estudo é completamente inviabilizado. E nós damos conta disso no laboratório. Sabemos perfeitamente quando o tubo foi mal colhido e quando a proporção anticoagulante e sangue não for respeitada. Portanto, quem vai depois pagar, entre aspas, por esse erro vai ser o nosso doente, que vai ter que ser picado mais uma vez. Este tubo que aqui vos apresento é um tubo para estudos de bioquímica, mas em vez de ser doseamentos realizados no soro, como eu já expliquei anteriormente, são parâmetros que são doseados no plasma. E porquê? Da minha experiência profissional, estes são os tubos para estudos bioquímicos que utilizamos no laboratório de urgência. E porquê? Porque a obtenção deste plasma é muito mais rápido que a obtenção de soro. O soro temos que aguardar que ele retraia, que ele forme aquele coágulo, aquela rede, como eu já vos expliquei. E, portanto, não precisamos de esperar tempo nenhum, ele é centrifugado, obtemos o plasma e podemos proceder aos doseamentos bioquímicos. Isto no laboratório, num contexto de urgência, isto é fundamental, a urgência e a rapidez com que libertamos os resultados. Por exemplo, um resultado de uma troponina, como vocês sabem, é um marcador do infarto agudo do miocárdio, e, portanto, é imperativo que este resultado saia com a maior brevidade possível, não é? Se o doente estiver a infartar, podemos comunicar, o laboratório pode comunicar valores alterados ao clínico. Também outras vantagens é a obtenção de maior volume de plasma do que de soro, isto é lógico, e a ausência de interferências resultantes do processo da coagulação. Neste slide mostro-vos esta tabela, em que mostro-vos algumas substâncias que podem ser igualmente doseadas tanto no soro como no plasma. Os nossos analíticos bioquímicos, o que podemos dosear no plasma ou no soro, as diferenças são muito pouco significativas, por isso é que isso se introduziu na prática laboratorial. Portanto, aquilo que eu vejo mais que possa aumentar, mas com um contributo muito pequeno, é o aumento de potássio no soro. Porquê? Porque na formação do coágulo há consumo de fibrinogênio e há consumo de plaquetas. As plaquetas lisadas com a trombocitólise há libertação de potássio, portanto há um aumento no soro, que não acontece no plasma, porque no plasma não houve formação de coágulo. E o grande vilão é o doseamento de proteínas totais. Porquê? Não podemos dosear proteínas totais no plasma. Porquê? Porque o fibrinogênio é uma proteína e se formos dosear proteínas totais no plasma, o fibrinogênio vai estar livre, o que não acontece no soro, que vai estar a ser utilizado naquela rede. E, portanto, o plasma vai interferir naqueles picos de proteínas na eletrofrese e na região das gama-globulinas, podendo mascarar ou simular um componente monoclonal. Portanto, nunca se deve fazer eletrofrese de proteínas num plasma. Tem que enviar sempre um tubo de soro. Para concluirmos esta parte sobre os tubos, mostro-vos esta tabela em que tem a ordem correta de colheita dos tubos. Portanto, temos em primeiro lugar os frascos de hemocultura e se estivermos na dúvida, se tivermos tubos para colher e hemoculturas para colher, a primeira coisa a ser colhida são as hemoculturas, devido ao efeito de contaminação. Os restantes tubos é o citrato de sódio, porque tem anticoagulante, temos também o tubo seco com ativador de coágulo, o tubo de heparina, o tubo de DTA e o tubo de fluoreto de sódio
de IDTA no fim. Portanto, o que é importante aqui reter é que os frascos de hemocultura são os primeiros a serem inoculados, até por uma questão de contaminação, e os tubos de coagulação são imediatamente o tubo primeiro a ser colhido, devido ao risco da amostra começar já a coagular entre o tempo em que eu estou a tirar a seringa e o tempo em que estou a inocular dentro do frasco. Isto não acontece, isto é se for colhido com agulha e seringa, isto não acontece num sistema de vácuo, porque o sangue é imediatamente introduzido por vácuo para dentro do tubo e entrando para o respectivo recipiente e anticoagulante correto. Vamos passar agora à parte que eu considero mais importante desta minha palestra, que é falar-vos sobre os principais erros pré-analíticos, aqueles erros que você, profissional de saúde, que não trabalha diretamente com análises clínicas, mas que faz colheitas na sua rotina diária de trabalho, seja enfermeiro, seja médico, seja outro profissional de flebotomista. E, portanto, trago-vos aqui os principais erros e umas luzes de como os poderemos contornar. Portanto, considero os principais erros a desproporção entre sangue e anticoagulantes, já vos falei disso, que levam a amostras coaguladas, falo-vos das amostras hemolysadas, lipémicas, o tempo que mantemos o garrote no braço do doente e os dispositivos de acesso vascular. Respeitar a proporção sangue e anticoagulante sempre. Estão a ver aqui estes risquinhos, estas bolinhas que estão aqui do lado esquerdo, neste tubo verde, este tubo cor-de-rosa que vocês já sabem agora, que é o tubo de coagulação e o tubo de EDTA, tem ali o risquinho. Porquê? Nós temos um anticoagulante que este tubo está preparado com uma dose certa e completamente adequada ao sangue que nós vamos colocar. Portanto, quando eu encho este tubo, quando colho a vácuo, o sangue entra automaticamente e enche exatamente, precisamente até aquele risquinho. Porque o tubo está preparado para isso, que é para a amostra estar nas condições certas, nas condições ideais, para aquela quantidade de anticoagulante. Se eu colher com um sistema aberto, que eu considero que é o sistema de agulha e seringa, temos que estar assim a dispensar o sangue para dentro do tubo, não é? Temos que estar assim a dispensar e a olho tentamos pôr até ao risquinho, mas por vezes se a colheita não corre tão bem, podemos mandar menos amostra e isso está completamente errado e vai inviabilizar a amostra e vai fazer com que essa amostra coagule, porque se eu vou ter menos sangue e mais anticoagulante, a amostra está completamente diluída, certo? Os meus constituintes celulares vão estar completamente diluídos, não vão ser fidedignos e aquele resultado, aquela análise não é representativa do estado do meu doente. E portanto, se eu estiver a dispensar assim a olho, posso estar a colocar mais sangue do que anticoagulante e o que é que vai acontecer? A minha amostra vai coagular. Se vai coagular, vai ser inviabilizada e esta amostra vai ser colocada uma resposta de repetição de colheita. Portanto, é importante que retenham esta informação. Relativamente aos sistemas de colheita, temos os sistemas de colheita aberto, que é o sistema de agulha e seringa. É aberto porquê? Porque eu tenho que passar o meu sangue e para os meus tubos tenho que abrir os tubos, portanto é um sistema aberto e que está suscetível de haver contaminações. Eu posso tocar sem querer ao dispensar para o tubo de hemograma, tocar no EDTA e quando eu vou passar para o meu tubo seco, o meu tubo de bioquímica, contaminar essa minha amostra com o EDTA. O que é que isto reflete-se na prática laboratorial? O contributo do EDTA aumenta o potássio do doente, portanto, nós ficamos a achar que aquele aumento de potássio é devido ao doente e isso é grave, porque valores acima de 3,5, 4 de potássio já começam a ser incompatíveis com a vida, tem um impacto muito negativo. E, portanto, outras limitações, se a colheita for mais lenta ou se estiver a fazer muita pressão,
tenho o risco de coagular e de hemolizar a minha amostra. Com o sistema de VAC isso já não acontece, porque ele entra diretamente para dentro do tubo. E, portanto, a nível geral, tem um maior impacto negativo na qualidade das amostras, como eu vos mostro aqui. Não me vou delongar em reler, mas estão aqui explícitas. Em relação ao sistema de vácuo, como eu já vos falei, eu sou suspeita, eu trabalho com o sistema de vácuo no meu serviço. Para mim é um sistema muito vantajoso, para além daqueles elementos que eu já vos falei, da contaminação cruzada de anticoagulantes para outros tubos. Permite, por exemplo, esse sistema Butterfly que eu vos mostro aqui em baixo, permite que eu colha vários tubos de uma só vez. Ou seja, com uma única punção venosa, por encaixe, pode-se rapidamente colher vários tubos. O sangue entra diretamente para o tubo e, como já vos tinha falado, é respeitada aquela proporção de sangue anticoagulante. Ou seja, eu já nem tenho que pensar quanto é que eu tenho que pôr, nem meter muito sangue ou menos sangue. Ele entra diretamente, o tubo está preparado para receber aquela quantidade certa de sangue e respeitar a proporção de amostra em anticoagulante e ter uma amostra que seja representativa do meu doente. Pronto. E os doseamentos vão ser todos fidedignos e representativos. Aqui mostro-vos o exemplo de um tubo pediátrico em comparação a um tubo normal de citrato. São dois tubos de citrato, igualmente para estudos de coagulação, mas um é pediátrico e não é para usar na pediatria, não é só isso. É usado também e é muito, muito útil para doentes, colheitas difíceis, doentes de quimioterapia que já têm as veias muito queimadas e muito saturadas da quimioterapia. Porquê? Porque o tubo é mais pequeno, logo leva menos quantidade de sangue e a proporção do anticoagulante está preparada para aquela quantidade menor de sangue, ou seja, eu tenho uma amostra de igual qualidade, mas com menor quantidade de sangue, porque o anticoagulante que está lá introduzido dentro está com a quantidade correta para a proporção de sangue que eu lhe vou lá introduzir. Em comparação ao tubo de coagulação sem ser pediátrico, que requer muito mais quantidade de sangue. E como vocês sabem, quem está habituado a fazer colheitas nestes doentes, às vezes é gota a gota, porque as veias estão completamente esclerosadas, e isto é um verdadeiro salva-vidas. Portanto, mais vale arranjarem forma de terem no vosso serviço tubos pediátricos do que enviarem um tubo normal, mas mal cheio ou com uma quantidade insuficiente. Isto é errado, portanto, mais vale usarem um tubo pediátrico. Como eu já vos referi, o efeito de contaminação por EDTA, tenho aqui o valor de referência para o potássio. A causa provável mais comum de contaminação é o aumento de potássio sem ocorrência de hemólise, porque quando há hemólise há extravasamento dos constituintes das células dos eritrócitos, não é? Portanto, o potássio, o LDH aumentam, mas neste caso não é uma questão de hemólise, é uma questão de contaminação, que foi aquilo que eu expliquei. Basta tocar com a seringa no tubo com anticoagulante. Isto acontece mais frequentemente, curiosamente, nos tubos pediátricos. Porquê? Porque eles são pequeninos e nós estamos a introduzir aquela quantidade com seringa tão pequenina que acabamos por tocar, como tem mais volume para o tamanho do tubo, volume de anticoagulante, acabamos por tocar mais facilmente na ponta da seringa nos tubos pediátricos. Isso verifico e já verifiquei muito durante a minha prática laboratorial, principalmente no laboratório de urgência. Portanto, o potássio aumenta e, adicionalmente, o cálcio diminui. Outro dos principais erros pré-analíticos são as amostras hemolizadas. E o que é isto da hemólise? A hemólise significa a quebra das hemácias, dos glóbulos vermelhos ou dos eritrócitos, como vocês preferirem. Hemo vem de sangue e lise vem de quebra. Portanto, como eu já havia explicado, há a libertação dos constituintes intracelulares para o plasma ou para o soro. Neste caso, se eu quero fazer doseamentos bioquímicos. E quando há hemólise, há a libertação destes constituintes que vão aumentar e interferir, vão aumentar, no caso do potássio, o LDH,
e vai aumentar e vai interferir nos resultados de alguns analíticos. Portanto, se eu quiser dosear o potássio e o LDH daquele doente, se a minha amostra estiver hemolizada, eu vou ter um aumento muito maior de potássio, um falso aumento de potássio e LDH na amostra daquele doente. Portanto, aquele potássio não corresponde ao potássio normal daquele doente. Portanto, estou a dar um resultado errado. E porquê? Porque devido a esta amostra hemolizada. E é algo que temos que ter cuidado durante a nossa prática. E vocês agora perguntam, Marisa, como é que eu evito enviar amostras hemolizadas para o laboratório? Então, evitem colher sangue com agulhas muito pequenas, ou seja, com um calibre muito pequeno. Essas agulhas são só úteis para acessos difíceis. Se colherem uma veia normal, aquilo que eu chamo uma veia boa, não há necessidade nenhuma de usar uma agulha fininha mesmo que o doente peça porque lhe dói menos. Não vai doer menos, isso é relativo e isso não corresponde à verdade. A agulha tem um bisel, se fizermos a colheita com delicadeza provavelmente não vai doer ao doente, portanto evitem isso ao máximo. Colher com a agulha um ângulo oblíquo de inserção de 30 graus ou menos, ou seja, é como está aqui nesta figura, é um ângulo oblíquo. Se vocês inclinarem muito a agulha assim para cima, o sangue está a bater no fundo do meu tubo, neste caso no sistema de vácuo, e estou a provocar hemólise, se o sangue estiver com muita pressão. Portanto, não inclinem assim a agulha, mantenham assim num ângulo mais oblíquo, como eu vos mostro aqui nesta imagem. Outra coisa, quem colhe com agulha e seringa, ou quem não tem, também há o caso de não haver possibilidade de colher com sistema de vácuo por simplesmente não existir no vosso serviço, nunca dispensem os tubos, o sangue através da agulha. Isso é uma causa grosseira de hemólise. É extremamente incorreto. É preferível tirarem a agulha através do vosso contentor de corta-perforantes e dispensar com muito jeitinho no cantinho do tubo e com muita delicadeza dispensar até ao tracinho. Não se esqueçam do tracinho. E outra coisa é permitirem que o álcool seque totalmente do braço. Porque se o álcool não estiver completamente seco, ao introduzir a agulha, arrasto um bocadinho de álcool lá para dentro, e isso está descrito na literatura, e se vocês fizerem uma pesquisa, isso também é uma causa de hemólise. Outras causas de hemólise é a busca aleatória da veia, mas isso eu sei perfeitamente que é algo que às vezes não conseguimos controlar, porque picamos e às vezes temos que dar um jeitinho à agulha, não é? Como quem faz colheitas sabe isso perfeitamente. Isto é o que menos se pode contornar. Puxar o êmbolo da seringa com muita força, não façam isso, porque provoca a ruptura e lisa as células, como vos expliquei, libertam os constituintes celulares para o soro e provoca hemólise. Agitar vigorosamente o tubo, já vos mostrei, já vos falei sobre isso, é homogeneizar com delicadeza. Não quer dizer que façam as 10 vezes que está ali descrito em algumas literaturas, mas 3, 4 vezes é o suficiente, e com esta delicadeza, não é assim vigorosamente, isso está errado e provoca hemólise. Não deixar secar o álcool no braço, porque se picamos e arrastamos álcool, se não tiver seco, arrastamos álcool para dentro do braço do doente, não é? E isso provoca hemólise, está descrito na literatura. E o transporte das amostras, como eu também já vos referi anteriormente, se elas andarem aos tombos de qualquer maneira, elas vão hemolizar. E aqui é uma tabela resumo para vos provar que as principais alterações de hemólise em alguns analitos temos a AST, o LDH, como eu já vos falei, o potássio, está aqui em AAA, que significa aumentado, que são os mais altamente afetados, e a troponina, o alto, o ferro, a T4 da tiroide. Portanto, tenho aqui a fonte, se vocês quiserem consultar as normas, podem verificar os parâmetros mais alterados. Outros interferentes que afetam a fase pré-analítica são as amostras lipémicas. E como é que isto acontece?
Acontece quando o doente não está em jejum. Isto em ambulatório é fácil de controlar porque nós damos, ou mais facilmente controlável porque damos instruções aos doentes, mas não tão facilmente controlável quando os doentes vêm ao hospital por uma urgência. Portanto, eles vêm a qualquer hora do dia e, portanto, isto é mais difícil de controlar. Chama-se a lipémia pós-prandial, que é após a refeição. Temos aqui estes dois tubinhos aqui na minha mão, que mostram uma lipémia moderada, vem um aspecto turvo, e aqui do vosso lado direito é um caso extremo. Isto é raro eu ver, pronto, isto é quando há muita gordura no sangue do doente e ficam com este aspecto leitoso. Mas a lipémia interfere em vários analitos. Essencialmente, por exemplo, o tempo de protrombina, quando nós doseamos o tempo de protrombina, se o nosso soro estiver assim com este aspecto completamente turvo, nem conseguimos fazer o tempo de protrombina, mesmo que isso, o facto de não estar em jejum, não interfira com o doseamento da protrombina, se é que me estou a fazer entender. Ou seja, o doente não precisa estar em jejum para fazer um tempo de protrombina, mas o facto de não estar em jejum e apresentar um soro assim lipémico vai interferir na minha técnica, porque eu quando dosei o tempo de protrombina é um exame turbidimétrico. Portanto, eu deduzo, extrapolo o tempo de protrombina através da formação do coágulo e, portanto, se o soro estiver turvo, vai interferir na minha detecção de coágulo. O outro interferente pré-analítico é o tempo de garroteamento. Portanto, não deixem o doente garrotado por mais de 1 minuto. Porquê? Porque provoca estase localizada. Há uma hemoconcentração e infiltração de sangue para os tecidos, ou seja, o que é que isto significa? Eu vou ter, por exemplo, as proteínas falsamente aumentadas devido aos valores séricos que ficaram concentrados devido ao extravasamento do fluido extravascular para dentro dos tecidos. Portanto, vou ter também uma alteração do volume celular e a alteração de outros analitos. Portanto, eu na minha prática, se for uma veia fácil, tiver a correr tudo bem, eu estou a picar o doente, o sangue está a entrar facilmente para dentro dos tubos. Antes de terminar a colheita, eu já estou a desgarrotar o doente para evitar que esta situação se aconteça. Outro grande vilão da fase pré-analítica são os dispositivos de acesso vascular, nomeadamente colher através de dispositivos de acesso vascular ou colher em braços que estejam a ser infundidos com soluções eletrolíticas ou com heparina. Porquê? Porque vou estar a contaminar a minha amostra, levar a resultados incorretos. Uma solução eletrolítica vou aumentar falsamente e levar falsamente os eletrólitos no meu doente, os cloretos, o sódio, o potássio. E se tiverem, por exemplo, a infundir com heparina, vou estar a diluir, não é diluir, é acrescentar mais um anticoagulante àquele sangue e ele nem sequer vai coagular. Eu, se quiser fazer um estudo de coagulação daquele doente, eu não vou conseguir. Portanto, o que é que se recomenda? Cortar primeiramente colhendo o braço que está livre, se isto for possível. Obviamente que eu tenho noção que nem sempre é possível, porque o outro braço pode estar com outro acesso ou pode ter uma fístula de um doente que faz hemodiálise ou uma doente que fez uma mastectomia. Portanto, recomenda-se cortar o fluxo do fluido por 3 minutos antes da colheita, desprezando os 5 a 10 ml de sangue. Mas isto também envolve que estejamos a tirar sangue a mais ao doente. Portanto, na minha prática, falo da minha experiência pessoal, eu, quando tenho um doente nestas condições, eu corto a infusão durante meia hora e só depois de meia hora ou mais é que eu vou fazer, mando o doente para trás e faço essa colheita ao doente, que vai dar o tempo que é preciso para que o sangue vá ao coração e volte e não haja efeitos de contaminação com aquilo que está a ser infundido. Mais uma vez trago-vos um quadro que prova, que mostra
os parâmetros que são afetados por infusões, transfusões e que vão interferir e contaminar os meus parâmetros laboratoriais. Tenho, como já falei, dos eletrólitos, vai aumentar o potássio, o sódio, o magnésio, por contaminação. E tenho aqui noutra bolinha vermelha o citrato, transfusão, pode aumentar ou diminuir os testes da coagulação. Não me vou delongar mais nisto, como eu já referi anteriormente. Em relação à colheita de hemoculturas, vou-me prender aqui um bocadinho neste tema, porque é muito importante ter consciência da importância de uma boa colheita de uma hemocultura. Porquê? Para que é que serve a hemocultura, antes de mais? É a inoculação de sangue para dentro de uma garrafa. Porquê? Quando há uma suspeita de uma infecção no sangue, uma septicémia, no doente. Portanto, é importante que se cumpra escrupulosamente e rigorosamente as regras e as normas de colheita de hemoculturas, porque há um doente que está, por assim dizer, à espera de um resultado e uma infecção da corrente sanguínea é muito grave e pode levar à morte. Portanto, eu tenho até aqui uns dados estatísticos. 15.000 a 36.000 mortes são responsáveis por as bactérias, ou seja, as infecções no sangue. 15.000 a 36.000 mortes nos Estados Unidos e 29.000 a 132.000 mortes na Europa. Portanto, isto não é algo não é uma colheita que tenha que se fazer, que se faça de ânimo leve. Portanto, exige um diagnóstico rápido, mesmo a colheita bem feita. Isto vai para uns equipamentos em que vai fazer leituras e se o micro-organismo crescer, vai ser detectado os metabolitos desse crescimento e pode levar até 5 dias. Portanto, é muito importante, se isto já leva 5 dias e mais o estudo e mais dias para o estudo e para a identificação da bactéria, se a colheita não estiver feita, estamos a inviabilizar este processo todo e a atrasar o diagnóstico e podemos estar a levar um doente a não ter um diagnóstico atempado, a não levar um antibiótico correto e, portanto, estou a ser chata nesta questão porque eu acho que é preciso alertar e despertar consciências para esta colheita. Aqui tenho os principais pontos de como é que se faz uma colheita correta de hemocultura. Não me vou delongar neste sentido. Eu só quero frisar que tem que se fazer uma boa técnica ascética, tem que se desinfetar muito bem a pele. Porquê? Porque podemos estar a levar as bactérias que colonizam habitualmente a pele, para dentro da minha garrafa. Ou seja, isto vai levar 5 dias, mais ou menos 5 dias, até positivar no nosso equipamento e depois vamos identificar a bactéria e o que é que acontece? Dá um falso positivo. Porquê? Porque está lá uma bactéria a crescer, que é uma bactéria que foi arrastada da pele ou das luvas de quem está a fazer a colheita para dentro da garrafa e não é essa a bactéria que queremos estudar. Nós queremos estudar a bactéria que está a provocar a infecção àquele doente. Portanto, quero despertar também a consciência, despertar para este sentido. Dentro dos principais erros pré-analíticos ao colher hemoculturas, como eu já expliquei naquela tabelinha da ordem dos tubos, as hemoculturas são sempre as primeiras a ser colhidas. Porquê? Porque se assim não acontecer, há o forte risco de contaminar a agulha e inquinar a hemocultura. Inquinar a hemocultura é conspurcar a hemocultura com uma bactéria, como eu já expliquei, uma bactéria que não é aquele de interesse estudar, uma bactéria que eu introduzi lá, mas que não é responsável pela infecção do doente, que é aquilo que eu quero estudar para lhe dar um antibiótico adequado. Se a punção for por seringa, se eu tiver a fazer uma punção por seringa, o primeiro frasco a ser inoculado é o frasco de pesquisa de bactérias anaeróbias, depois os aeróbios. Porquê? Porque a seringa é um sistema aberto, como eu já vos expliquei, está a entrar o ar, portanto, eu se quero pesquisar bactérias anaeróbias, ou seja, que não utilizam o oxigênio como a sua fonte de metabolismo, e portanto, se a colheita for por vácuo, posso
inocular em primeiro lugar a garrafa de aeróbios e só depois a garrafa de anaeróbios. Como está aqui seringa e em sistema de vácuo, como podem ver nesta imagem. Para que a colheita de hemocultura seja feita de forma mais rigorosa possível para ajudarmos o nosso doente, o volume colhido importa, sim. Porquê é que eu refiro isto? Porque eu trabalho na microbiologia e vejo muitas vezes e nota-se perfeitamente quando o volume de sangue inoculado na garrafa foi insuficiente. Nota-se até pela cor mais rosada, nota-se perfeitamente que não foi inoculado o volume recomendado. Portanto, eu tenho aqui exemplos. O volume de sangue recolhido é entre 3 a 10 ml, o ideal é 8 a 10 ml. Porquê? Porque quanto mais volume tenho, maior é a probabilidade de eu recuperar um micro-organismo, não é? Se eu tenho mais quantidade de sangue, a probabilidade de encontrar lá a bactéria é maior. E, portanto, estas garrafas estão adequadas para comportar um volume de 10 ml. Ok? Não se esqueçam disso. Também, em relação à colheita de hemocultura, é importante referir que devemos colher em braços separados e em tempos separados. Mais uma vez, pela mesma razão que eu colho um volume maior, para aumentar a probabilidade de eu apanhar um micro-organismo que está a provocar a infecção no sangue daquele doente, ok? E outra coisa... outra coisa, não colham numa só punção, ou seja, não colham uma seringada de 20 ml e inoculam 2 ou 3 garrafas. Não, isso está errado. Temos que tentar ajudar este doente e pensar no doente, que é o principal, e temos que tentar tirar sangue de braços variados, ou seja, uma vez no braço direito, uma vez no braço esquerdo, e daqui a meia hora, e enviar hemoculturas pareadas, ou seja, 2 a 3 pares de hemoculturas aeróbios e anaeróbios, e enviar num espaço de 24 horas para podermos ajudar o doente e tentar ao máximo recuperar e identificar a bactéria que está na origem da infecção deste doente. Hemoculturas falsamente positivas acontecem quando eu não pratico uma técnica ascética correta, estou a contaminar a minha garrafa, seja com bactérias das minhas luvas que não estejam bem limpas, da má asepsia da pele, e portanto é um trabalho e um custo extra ao laboratório. O médico vai ficar à espera daquele resultado e vai-se fartar de esperar pela bactéria certa e o antibiograma certo, vai implementar um antibiótico empiricamente e, portanto, vai levar também a outro problema, que é a questão das resistências bacterianas, mas isso é outro assunto. O doente vai estar muito mais tempo internado e, em última instância, o atraso ao diagnóstico e o atraso neste diagnóstico pode, em última instância, levar à morte do doente. Portanto, por isso é que eu estou a ser chatinha com este assunto. Quase a finalizar, outra questão, isto é uma questão mais clínica do que outra coisa, se calhar mais, não tanto connosco técnicos de análises clínicas, mas o clínico, qual é a altura certa da colheita. As recomendações do Instituto Nacional de Saúde, Dr. Ricardo Jorge, fala não se colher no pico febril. Ouve-se muito falar colher no pico febril, eles não recomendam. Porquê? Porque o pico febril do doente é um momento em que a concentração bacteriana é menos elevada. Porquê? Porque a febre leva à lise das bactérias. Se leva à lise das bactérias, eu tenho menos bactérias para recuperar. Portanto, se eu já tenho uma colheita que, se não for executada da melhor maneira possível e estiver a colher no pico febril, que é a altura de menor recuperação de bactérias, vou estar a dificultar o diagnóstico deste doente. Portanto, é só uma chamada de atenção para isso. O momento ideal será no calafrio, ou seja, que é quando temos aqueles tremores antes de aqueles espasmos involuntários musculares, antes da subida da temperatura. É só uma chamada de atenção para este ponto. Mas há literatura que refere, muita literatura até, que refere que se deve colher
no pico febril, mas isso é uma questão de estudar e de ler e de tomar partido daquilo que se acha que é mais que é o mais correto. E mesmo a terminar a minha palestra, vou-vos falar do último vilão da fase pré-analítica, que é colher sangue através do catéter quando eu tenho um doente com catéter. Não. Mesmo que isso vos facilite a vida, que o doente tenha acessos muito difíceis, não façam isso. Porquê? Porque a técnica de colheita de sangue através de catéteres só deve ser utilizada para o diagnóstico de infecções relacionadas ao próprio dispositivo. Ou seja, infecções que estejam relacionadas com o clínico suspeito, que esteja uma infecção relacionada com aquele catéter que está ali introduzido no braço ou na mão do doente. Porquê? Porque os catéteres são uma porta aberta, são um dispositivo físico, é um material em que as bactérias se depositam e criam biofilmes e são uma porta aberta para entrar micro-organismos. Portanto, se eu vou fazer uma colheita e eu não tiver uma infecção no sangue, mas tiver bactérias ali agarradinhas ao meu catéter, eu vou fazer a minha punção de sangue e vou levar essas bactérias para dentro do meu sangue que eu estou a colher e se inocular numa hemocultura, vai-me crescer essa bactéria que depois vou ficar na dúvida, essa bactéria estava no catéter ou essa bactéria estava a provocar a infecção, a bactéria no meu doente? O meu doente tem febre por causa dessa infecção no sangue? Pois é esta a questão. Portanto, só se deve, a única exceção em que se colhe sangue através do catéter é justamente quando eu quero estudar se aquele doente tem uma infecção, uma bactéria, e se essa infecção no sangue é devido àquele dispositivo que eu tenho ali introduzido. Esta plaquinha aqui que vocês veem vermelha é como nós fazemos o diagnóstico de infecção no catéter, dispositivos intravasculares, no catéter na placa, fazemos o rolamento e muitas vezes acontece mandarem-nos catéteres com mais de 5 cm de comprimento. Não enviem catéteres com mais de 5 cm de comprimento. Porquê? Porque depois não cabem na placa e não conseguimos aplicar esta técnica que se chama a técnica de Macchi, em que temos que rolar o catéter e as bactériazinhas que estiverem coladas ao catéter vão para a placa e crescem, assim podemos identificar e dizer ao clínico, olha, é esta bactéria que aqui está, e fazemos um antibiograma e é este antibiótico que o clínico deve dar a este doente. Portanto, a única exceção, como eu já referi, é enviar sangue colhido através de catéter, hemocultura, e é sempre acompanhado de 2 pares de hemoculturas de sangue periférico e 2 pares de sangue obtido através do catéter, ou seja, 2 pares, 2 hemoculturas de sangue colhido do catéter e 2 hemoculturas através do sangue. Porquê? Para se poder comparar, verificar o que é que cresce nas garrafas do catéter, se é devido ao catéter, e se também crescer bactérias nas hemoculturas do sangue periférico, muito provavelmente essa bactéria que está no catéter, alojada no catéter, também está a provocar a infecção no sangue do doente, mas para isso existem scores, existem maneiras de tirar eleições disso. Não é esse agora o meu papel, não sou clínica, mas quero salvaguardar-vos e despertar-vos para esta consciência de que não se deve tirar amostras de sangue através de catéteres, posso arrastar bactérias que não estão no sangue do catéter para o meu sangue e, portanto, estou a alterar e a contribuir para erros pré-analíticos. E, portanto, com este último slide termino a minha apresentação. Espero que não tenha sido muito chata nem muito maçada. Espero ter ajudado em alguma coisa, espero ter contribuído para a diminuição de riscos de erros pré-analíticos e contribuído para melhores práticas de colheita de sangue aí nas vossas práticas diárias.
E por fim, despeço-me, agradeço muito mais uma vez pela oportunidade dada pela comissão organizadora destas segundas jornadas académicas multidisciplinares em saúde. Deixo-vos o meu e-mail e o meu contacto do LinkedIn. Deixem as vossas perguntas, as vossas sugestões e também se quiserem dizer, olha Marisa, não concordo contigo, também estejam à vontade. E agradeço mais uma vez esta oportunidade e espero ver-vos em breve. E até mais. E obrigada.